Renan, a direita bolsonarista ela é ligada de maneira umbilical às igrejas evangélicas no Brasil. E claro que isso representa É uma uma pena. votação massiva, importante, significativa. Como é que você pretende ter esse diálogo com o público evangélico, com o eleitor que hoje está apoiando o Bolsonaro, apoiando o Silas Malafaia e que não vai votar no Lula em hipótese alguma? Você consegue, de alguma forma, trazer esse eleitor sem ter essa relação umbilical que o bolsonarismo tem com o eleitor evangélico? Eu acho que sim, eu acompanhei as eleições de 2018 de perto, e o Bolsonaro, ele cresceu no universo evangélico sem precisar ter conexões com o universo evangélico, com os cabeças. Houve um momento que o Flávio Rocha, que ele era o empresário da Riachuelo, que eu era próximo dele, tinha, vamos dizer, planos de construir junto com as principais lideranças evangélicas, mas elas não conseguiam nem controlar o próprio eleitor, porque o eleitor foi atrás de uma outra opção, que era o Bolsonaro à época. Hoje, quando você pega nas pesquisas e vê a parte de religião, realmente os evangélicos gostam bastante de mim também, sem eu precisar ficar fingindo coisas. Tem uma simulação, o Bolsonaro é evangélico? Não. O Bolsonaro é católico? Não. Ele só fala que ele é, sou cristão, ele joga lá que ele é cristão de maneira genérica. Eu sou católico, mas eu cuido de uma agenda que é de interesse dos evangélicos no Brasil, em muitos termos, e eles vão concordar comigo em muitos termos. O que eu não vou fazer, e que para mim gera respeito, eu não vou fazer o que a esquerda fez com o Lula naquele carnaval ridículo de fazer piada com pessoas conservadoras, com aquela lata de conserva lá, um negócio de mau gosto. Ao mesmo tempo, eu não vou ser condescendente com pastor pilantra. E aí eu vou dar um exemplo. Tem pastor que está envolvido no escândalo do Banco Master. Tem uma das igrejas, que é inclusive aquele Nicolas, frequenta aquela igreja na Lagoinha, nada contra os fiéis. Mas o chefe da Lagoinha, que é o André Valadão, está ligado aos dois homens que foram presos hoje, o Vorká e o Zettel. Eu vou falar. E eu vou alertar o pessoal da comunidade deles, olha, suas lideranças estão erradas. Eu acho que as pessoas conscientes, que não querem ser tratados como bicho, essas pessoas vão falar, não, esse cara me trata como alguém que merece ser respeitado, ele está me alertando. Então eu vou fazer isso. Eu não vou tratar uma pessoa que é evangélica como um imbecil. E por ver, tanto a esquerda trata ele como um imbecil porque o demoniza, quanto a direita trata o imbecil porque trata como uma massa de manobra. Eu não vou fazer isso. Um dos seus projetos é a desfavelização. Preciso comentar isso aqui porque eu venho de um ambiente evangélico. Sim, eu venho de um ambiente profundamente evangélico, pentecostal. Não que eu seja pentecostal, eu era meio um paradoxo ali no meio, né? Mas veja bem, o bolsonarismo ele cooptou o pentecostalismo. Você chegou a ver vídeos de pessoas ungindo os pés do Bolsonaro, fazendo aquelas orações eufóricas, né? Comuns no ambiente pentecostal e neopentecostal elevado à enésima potência, cheio de rituais e coisas e tal. E existe um grande problema no meio evangélico, que quem está aqui, que foi evangélico, ou foi, não sei, que tem muita gente desviada, né? O grande problema é que eles se apegam a uma falsa interpretação bíblica de um ungido do Senhor não poder ser tocado. Quando o texto bíblico fala de não toqueis no ungido do Senhor, ele não está falando do pastor. Ele está falando do Messias, porque isso é lá do Antigo Testamento. E no meio evangélico, se você criticar um pastor, aqueles que são mais devotos e têm medo, né, medo de serem taxados de rebeldes, eles vão dizer o seguinte: olha, cuidado, não fale no nome do ungido do Senhor, não toque no ungido do Senhor, a mão de Deus vai pesar e tal, deixa que Deus resolve. Eles estão sempre jogando para Deus coisas que eles podem resolver, que eles podem falar. Por quê? Porque esse próprio medo é gerado até mesmo pelas lideranças, pelos pastores, de que, olha, não é que você tem que desrespeitar seu pastor, mas se você está vendo que a coisa é, assim, gritantemente errada, é claramente errada, equivocada, você precisa se opor, você precisa falar. Não é rebeldia. Isso não é rebeldia e não é tocar no ungido do Senhor. Ele não é um ungido do Senhor no mesmo sentido que o Messias era um ungido de Deus. Então é uma interpretação equivocada que foi trazida para manter a figura do pastor sob qualquer suspeita, acima de qualquer suspeita. Isso é um problema, é óbvio que é um problema. Uma outra coisa que acontece é que equivocadamente também as pessoas pegam um exemplo de Davi
que se você for ler o Antigo Testamento, lá nos livros de Samuel, quando o rei Saul estava perseguindo Davi, que já tinha sido ungido o novo rei de Israel, que ia assumir posteriormente, o Davi teve a oportunidade de atentar contra a vida de Saul no momento em que Saul estava fazendo suas necessidades. Ele estava defecando, Saul estava defecando, e Davi teve a oportunidade de pegar ele nesse momento de, de fragilidade, ele não fez, e aí ele disse que não ia tocar no ungido do Senhor ou coisa do tipo. Mas era uma atitude de Davi, que as pessoas, ao lerem o texto, adotam como se fosse uma doutrina que você tem que aplicar ao pastor. Não é que você também tem que pegar uma lança e sair enfiando no pastor quando ele estiver cagando. Desculpa, gente. Ele estiver defecando, né? Não. Mas o Davi tinha uma outra relação diferente, era um outro contexto, e ele tinha os seus princípios, né? E estavam falando de tirar a vida, não era nem de lutar contra ele. E ele estava diante de alguém que estava tentando tirar a vida dele, e ele teve essa atitude. Então, dentro da igreja, criou-se a ideia de que o pastor é incriticável, né? Quando na realidade, quando ele traz o político para discursar lá, quando ele começa a pregar na sua igreja o político tal em detrimento de outro, e quando ele começa a misturar as coisas demais, você começa a perceber que o negócio não está indo bem. E se você criticar ainda é rebelde, comunista e não sei o quê, aí gera mais problemas ainda. Infelizmente, isso aí trouxe muito problema para a igreja, Jair Bolsonaro. Deixa eu voltar aqui.